Bom dia, rapaziada. Hoje, dia 19 de abril de 2019, Páscoa cristã, mais necessariamente a chamada Sexta-feira da Paixão. Vou ler aqui o Evangelho de Lucas, na Bíblia Sagrada, as Escrituras Judaica Cristã, mais necessariamente o capítulo 22, o verso 7 ao 20. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Jesus a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos, Senhor? E Jesus lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis a este pai de família da casa: O mestre Jesus te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então este homem vos mostrará um cenáculo mobilado. E aí fazei os preparativos para a Páscoa. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com os seus 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei mais com vós, até que ela se cumpra no reino do eterno Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto desta vide, até que venha o reino do eterno Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu este pão e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei-o isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Citar alguns pontos tanto nesse texto como antes desse texto, para nós nos situarmos o que é a Páscoa em si. A gente vê que Jesus Cristo ele se reuniu com seus 12 apóstolos para comer a Páscoa. Logo, já não era esta Páscoa que a gente comemora hoje em dia, e sim a Páscoa judaica. O que era a Páscoa judaica? A comemoração da libertação do povo judeu mediante a escravatura, a condição subalterna que eles viviam mediante a nação egípcia, no episódio relatado no segundo livro do Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, Êxodo, em que tem todo aquele episódio narrado, inclusive a abertura do mar, que conhecido por nós ia ser o Mar Vermelho, mas de acordo com a história judaica, seria o Mar dos Juncos, em que Moisés passa, e é o Moisés, o grande líder e profeta, que lidera essa libertação. Desde aquele dia, ficou como se fosse algo obrigatório para o povo judeu fazer a comemoração da libertação, da independência desse povo de Israel do Egito, em que, em ato ritualístico, era necessário fazer a preparação da festa dos pães asmos, que era pães sem fermento, em que, nessa comemoração, eles remetiam a lembrança dele ao ato da libertação da sua escravatura do povo egípcio, mediante os milagres que o eterno Deus tinha feito para dar força e apoderamento a essa nação pequena, que até então era de nômades, se libertar da terra do Egito e a posteriori conseguir galgar o sucesso de conquistar a terra prometida, que era Canaã. Pronto, isso aí é a base que Jesus Cristo, como um judeu também, estava comemorando. Mas nesse episódio, lembrando que Páscoa significa refeição, no conteúdo simbólico. Lembrando que nesse episódio agora, já passando mais de 1800 anos daquela narrativa da libertação do povo judeu ao povo do Egito, chega o nascimento de Cristo, Cristo nasce, começa a fazer os seus discursos, inclusive até os seus 11 anos, 12 anos, ele discutia também com seus mestres do judaísmo, e aqui mais ou menos ele está com seus 30, 33 anos, segundo historiadores teólogos. E aqui está bem pertinho da sua condição de ele padecer na cruz, as ofensas, os sangramentos, a perfuração nas mãos, nos pés, no madeiro, até ele vir a morrer. E ele, antes de sofrer tudo isso, como eu li esse texto, mais especificamente no verso 19, ele fala assim: E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim.
No catolicismo, esse corpo é como se fosse, na realidade, o próprio corpo de Cristo, que os católicos estariam comendo e lembrando realmente o sacrifício de Cristo. Para outros cristãos, inclusive protestantes, Testemunho de Jeová, mormons, esse corpo é somente um simbolismo, como se o pão simbolizasse o corpo de Jesus Cristo maltratado, vilipendiado, não somente o corpo, mas também a sua psique, toda a sua alma em si, a parte material e espiritual, padecendo e a posteriori sendo morto, em que ele diz: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Esse por vós é dado se refere-se ao sacrifício propriamente dito, à morte de Jesus Cristo na cruz, em que ele diz: está consumado, no texto posteriori. E no verso 20 ele fala: semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. No meu sangue é porque Jesus Cristo também é um estereótipo simbólico, profético, referente a um suposto cordeiro. Como antigamente no povo de Israel era necessário para fazer a remissão dos pecados, mediante o sumo sacerdote, o sacrifício de um cordeiro, em que aquele sangue simbolizava a remissão mediante a oração do sumo sacerdote, Jesus Cristo traz todo esse estereótipo, ele sendo sumo sacerdote, ele sendo profeta, ele sendo remidor, e o sangue dele simbólico derramado na cruz é como se fosse um pagamento, preço de sangue na simbologia teológica cristã, mediante todos aqueles que em Jesus Cristo crescem nessa história, desse pelo menos um crédito, não necessariamente ter uma experiência da fé, mas desse pelo menos um crédito, começaria a eliciar, a produzir insights maravilhosos espirituais, da qual iria se chegasse a chamada experiência da fé. E Jesus Cristo, ele fala, como na Páscoa judaica, sempre é trazido a memória da Páscoa anualmente, Jesus Cristo fala também para nós termos esse momento de lembrança do que ele fez por nós, entre aspas, no conteúdo transcendente, em deixar-se morrer pelos que supostamente seriam irmãos dele, de descendência judaica, para abranger toda a questão daquele chamado Deus de Israel, o Deus que só apareceu inicialmente ao povo de Israel e chegasse a todas as nações, como se fosse um Deus que não necessitasse de imagem de escultura, que não necessitasse de um templo, como ele mesmo diz em João capítulo 2, que iria destruir o templo de Israel e reconstruiria em 3 dias, e eles, os israelitas, zombaram. Como é que pode? Esse templo foi construído em tantos anos e tu diz que vai reconstruir 3 dias, ou seja, ia ser um Deus que, conforme também o próprio Evangelho de João capítulo 4, ele iria procurar somente adoradores que adorariam ele em espírito e em verdade. Em espírito concerne a parte da sua psique, em verdade se remete à condição de sempre buscar os valores altruístas dado por esse Cristo, a essência do Criador de todas as coisas, que é dado primeiramente a Cristo e a todos aqueles homens que pregavam a condição altruísta, dos valores superiores, tal como justiça, tal como a pacificidade, tal como a coragem, tal como a sabedoria, tal como a solidariedade, tal como a misericórdia, salvação e etc. Fica esse recado do seu irmão Ronaldo nessa Páscoa, que não termina agora. Inicia-se com esse suposto evento da sexta-feira, que acontece a morte de Jesus Cristo, e segue-se até o domingo, que também remete-se à complementação da Páscoa cristã, que a Páscoa cristã, como o povo do judeu foi, entre aspas, liberto do Egito, comemorando a sua libertação do Egito, supostamente a Páscoa cristã traz uma libertação da sua condição, entre aspas, animalesca, concupiscente, em que muitas das vezes, de acordo com a sua própria experiência existencial, algumas condições você não gosta de fazer e tem dificuldade de se libertar. E mediante essa história de Jesus Cristo, você consegue se aprimorar na sua condição existencial, tendo mudanças de hábitos, aqueles hábitos que faziam mal para você. Hoje em dia, você vai saber lidar com esses hábitos e vai ter novos hábitos, um sistema de recompensa, uma nova vida. A exemplo
de pessoas que supostamente eram viciados em droga e hoje em dia ganhou força através do prisma da espiritualidade a se libertar dessas drogas e ter uma vida digna, como realmente um cidadão, sem usar drogas e sem ficar preso à dependência química, modificando os seus hábitos passados por um hábito novo, tal como os estudos, tal como os trabalhos, família e etc. Esse é o fortalecimento do que a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, como também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e João, traz sobre a narrativa de Jesus Cristo, como se a narrativa de Jesus Cristo pudesse produzir um apoderamento na sua mente e modificar a sua vida, mediante esse conteúdo simbólico, histórico, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse trecho, essa perícope pode causar, segundo a teologia cristã, um fortalecimento na sua psique, na sua subjetividade, para você ter um início de mudança de vida. Uma feliz Páscoa a todos do seu irmão Ronaldo. Valeu!